Termos básicos das apostas esportivas, uma das aulas, se não a mais importante deste módulo. A próxima também será muito importante porque eu vou abordar handicaps e linhas de gol. Mas calma, não se desespere, parece tudo muito confuso, mas aos poucos você vai pegando. Afinal, se você não entender, você não vai conseguir fazer nada. Este é o motivo da importância da aula. Se você não entender sobre esses princípios, que são essas nomenclaturas, que vão fazer parte da sua vida no investimento esportivo, ou você não vai conseguir investir, ou vai investir errado, vai perder dinheiro e não é o que queremos aqui, ok? A aula vai ser bem didática, bem teórica, por isso eu vou fazer uso do meu vácuo aqui de sempre. Então a gente começa pelo termo mais utilizado, que é o Match Odds. Aqui no Brasil ele não é muito conhecido como Match Odds, mas como 1x2, mas é importante você saber qual o termo que é utilizado mundialmente. Que é o que o nome já diz, probabilidade da partida. De maneira bem simples, quando você abre qualquer casa de aposta, a primeira aposta que aparece para você, que é casa, empate ou fora. Seguindo nessa linha, a gente tem a chance dupla, que é 1x, x2 ou 1-2. O que significa isso? Casa ou empate, empate ou fora, casa ou fora. Nesse momento você não entra apenas para um dos três lados, você entra em dois dos três lados. Só que as cotas são mais baixas e raramente vale a pena você fazer a entrada ali, a não ser que a cota esteja muito alta, geralmente para o lado da zebra. Temos também os famosos over e under, que é o mercado de gols. Basicamente você vai apostar ali no número de gols daquela partida. Se vai ter menos ou mais de X gols, por exemplo. E aí a gente usa sempre a denominação quebrada, que é 1,5, 2,5, 3,5, 4,5. O que significa isso? Se você entra para ter mais de 1,5 gols, mais de 1,5 gols, você está entrando para que tenha no mínimo 2 gols naquela partida. Acima de 2,5 gols, que é o mais famoso, você entra para ter 3 ou mais gols naquele jogo. E abaixo de 2,5 é para ter 2, 1 ou 0 gols naquele jogo. Então é bem simples, você vai olhar o que tem abaixo de 2,5? 2. Então 2 eu ganho, 1 eu ganho, 0 eu ganho. O que tem acima de 2,5? 3, 4, 5, 6. Com tudo isso eu ganho se eu apostar para cima e com tudo isso eu perco se eu apostar para baixo. E por que o 0,5? Isso eu vou explicar na próxima aula de handicaps e linhas de gols, porque tem a ver com isso, você vai entender. Não é loucura, é só que os asiáticos chegaram primeiro. BTTS também muito utilizado, que significa Both Teams to Score. E aí o BTTS pode ser yes ou BTTS no, ou seja, both teams to score yes ou both teams to score no. O que significa isso? Ambos marcam ou ambos marcam? Não. Quando você entra para o mercado de ambos marcam, os dois times têm que fazer gol naquela partida para você vencer. Quando você entra para o ambos do lado do não, significa que apenas um dos times pode fazer gol naquela partida para você vencer. Ou seja, com certeza tem que ter um 0 no placar, senão você perde. E do lado do sim não pode ter nenhum 0 no placar. Temos também o DNB, que é o Draw No Bet. Muita gente fala Draw No Bet, mas não é Draw No Bet, é Draw No Bet, ou seja, com empate não tem aposta. Você vai ver muitas denominações diferentes em casas diferentes. Mas basicamente você só vai ter casa ou fora ali, você não vai ter aposta no empate, porque se empatar a sua aposta é devolvida. O dinheiro que você investiu retorna a você, é como se não tivesse acontecido o jogo. Então, nesse caso, você tira o empate da probabilidade dos placares e você só aposta em quem deveria vencer aquele jogo, seja casa ou seja fora. Se você apostar para o time da casa vencer e empatar, o seu dinheiro volta para você. Se o time de fora vencer, você perde. Se o time da casa vencer, você ganha. Essas 5 denominações que eu acabei de citar para você são as mais importantes, as mais utilizadas e a que você vai mais usar também. E elas sofrem variação também. Por exemplo, você tem o mercado do HT, que significa High Time, ou primeiro tempo. Nesse caso você tem Match Odds, chance dupla, Draw No Bet, mercado de gols e BTTS, tudo no primeiro tempo. Então você tem todo esse modelo de aposta dentro do HT, que é para qualquer coisa acontecer dentro do primeiro tempo. Então o time pode perder de 2-1, mas você entra para ele vencer no primeiro tempo. Se ele ganhar de 1-0 no primeiro tempo e tomar a virada no segundo, você vence da mesma forma. Bateu 45 minutos, o juiz apitou o final do primeiro tempo, acabou aquele tipo de aposta. Ficou ali no HT. Além disso, temos os resultados corretos, que são para FT, que é Final Time, que significa 90 minutos, o tempo inteiro, e High Time, que é o HT que eu acabei de explicar para você. Chamado como resultado correto, Correct Score ou CS. Basicamente, as cotas são absurdamente altas porque as chances são muito pequenas. Você teria que acertar o placar exato do confronto no primeiro tempo ou no jogo inteiro. Então, se você entra como resultado correto 2-1, se o jogo for 2-0, 0-1,
1 a 0, você não vence, você acaba perdendo essa aposta. E o mesmo se aplica para o primeiro tempo. Então o tipo de resultado correto muito comum que as pessoas usam é 0 a 0 para o primeiro tempo. Acontece bastante, 1 a 0 para o time da casa. E o placar que mais se repete, também tem as cotas mais baixas para FT, ou seja, o placar final do jogo, é 1 a 1. Significa que é para você apostar nessas coisas que eu estou te falando? Não, porque tudo você tem que encontrar o seu valor. Só significa que são os mais comuns. Além disso, também temos os mercados de barras, que é 1/1, 2/2, 1/x, é HT mais FT, ou seja, primeiro tempo mais placar final. Basicamente, se você entra, por exemplo, para 1/1, o que significa isso? Que o time da casa tem que vencer o primeiro tempo e terminar o jogo vencendo, ou seja, ele não precisa necessariamente vencer no segundo tempo também, ele só tem que terminar o jogo vencendo. Como assim? Se o jogo termina 1 a 0, o time da casa fez o gol ainda no primeiro tempo, ele venceu o primeiro tempo, manteve 1 a 0, ele ganhou o jogo. O primeiro tempo foi 1 a 0 e o segundo tempo foi 0 a 0. Por isso terminou 1 a 0, ou seja, ele empatou no segundo tempo, mas venceu no primeiro tempo e venceu no jogo. O mesmo se aplica para o x/x, para o 2/2. Seria empate no primeiro tempo, empate no segundo. 0 a 0 terminando no primeiro tempo, 0 a 0 terminando o jogo. 0 a 0 terminando no primeiro tempo, 1 a 1 terminando o jogo. Time de fora com 2/2, ganhando de 1 a 0 no primeiro tempo, o jogo termina 2 a 1 para o time de fora. Você também tem 1/x, que o time começa vencendo por 1 a 0 no primeiro tempo e toma o empate, o jogo termina empatado. E aí as cotas começam a aumentar, principalmente no 1/2, que o time da casa começa vencendo, toma a virada no segundo tempo, porque tem muita pouca chance disso acontecer. Então as odds dão aquela subidinha legal. Temos também o mercado de escanteios, conhecidos como cantos ou corners. E o de escanteio tem basicamente todas as denominações que existem no placar de gols normal, sem a parte do BTTS. Então você tem match odds dentro de escanteios, ou seja, qual time terá mais escanteios naquele jogo. Você tem chance dupla dentro de escanteio. Você não tem resultado correto dentro de escanteio. Mas você vai sair exatamente 7 escanteios ou exatamente 5 escanteios na partida. Tem escanteios para primeiro tempo também, e os mais utilizados são over e under, ou seja, over 10,5, over 9,5, ou seja, vai sair mais de 9 escanteios ou mais de 10 escanteios na partida, são os mais utilizados. Temos o mercado de cartões também, que segue a mesma metodologia do escanteio, quem vai ter mais cartões, qual o número de cartões será na partida. Se é menos do que 3, se é mais do que 3. E temos alguns que são menos usuais, como por exemplo margem de gol, que não existe em todas as casas. Tem na Bet365 porque é a casa que tem mais mercados. Que a margem de gol é basicamente o time teria que vencer por exatamente um gol de diferença, ou exatamente 2 gols de diferença. Tem gols exatos, que é quantos gols o time vai marcar. Se ele vai marcar exatamente 2 gols na partida, se ele vai marcar nenhum gol na partida, ou exatamente 3. Tem as famosas combinadas, que o time ganha e sai mais de 3 gols no jogo, ou o time ganha e os 2 times fazem gol, ou o time ganha sem sofrer gols. Mas basicamente você pode construir essas combinadas dentro de uma coisa chamada criar aposta, que existe na Bet365, e em outra aula eu vou abordar sobre isso. Existe também o mercado de 10 minutos, se vai sair mais de um gol, ou mais de um cartão, ou mais de um escanteio nos primeiros 10 minutos. Tem o mercado de cartões vermelhos, que é muito pouco utilizado também, mas quem vai receber um cartão? Mas se algum jogador específico vai receber um cartão, se vai ter pênalti na partida, se vai ter gols contra na partida, quem vai marcar gol? São mercados menos utilizados, mas também existem. Por fim, tem um mercado que é muito pouco utilizado, mas eu gosto muito porque eles erram muito na cota. Então é um mercado que, se você quiser vencer, é bom você dar uma atençãozinha especial para ele, que é o mercado de gols por tempo. Basicamente você tem primeiro tempo, empate ou segundo tempo. O que significa isso? Em qual das metades sairá mais gols? Se vai sair mais gols no primeiro tempo, um jogo, por exemplo, que termina 1 a 1 e os dois times fizerem gol logo no primeiro tempo e não saiu gol no segundo, ele terminou 1 a 1, teve 2 gols no primeiro tempo e 0 no segundo, ou seja, mais gols na primeira metade. O mesmo pode acontecer com o inverso. Estava 0 a 0 no primeiro tempo, ficou 1 a 1 no segundo tempo, mais gols na segunda metade. Ou pode empatar, 1 a 0 no primeiro tempo, no segundo ficou 1 a 1 e teve um empate nas metades. Saiu o mesmo número de gols no primeiro tempo para o segundo tempo. Beleza? Espero que você tenha anotado tudo, espero que você não esteja desesperado ou desesperada. Se ficou alguma dúvida, você pode comentar aqui ou me chamar no direct do Instagram da Bet Consultoria, porque o objetivo é entender. Só não vai me perguntar de handicap, porque eu já disse que eu vou explicar isso na próxima aula.